Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar mais um vídeo aí do nosso curso de jurisprudência tributária. Pessoal, nesse vídeo eu quero discutir com vocês da mais recente súmula aí do STJ em matéria tributária, que é a súmula 649. E ela trata sobre uma hipótese de não incidência do ICMS. A não incidência do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, que tem como objeto mercadorias que serão destinadas ao exterior. Mas aqui não é uma prestação de serviço de transporte internacional, em que o destinatário aí desse serviço de transporte está localizado no exterior. Não. Aqui é uma empresa nacional que está transportando a mercadoria que vai ser exportada de um município ou de um estado aí, do Brasil até o local aonde essa mercadoria vai embarcar num navio e vai ser destinada para o exterior. Então, a gente não estou falando do frete internacional, estou falando do frete interno. Então imagine a empresa exportadora que está localizada em Goiás, e ela tem que exportar a mercadoria, só que ela vai exportar pelo Porto de Santos, mas eu preciso fazer com que essa mercadoria chegue até o Porto de Santos. Então lá de Goiânia até o Porto de Santos eu vou contratar uma empresa transportadora para fazer esse transporte. E aí esse transporte aí, de Goiânia até o Porto de Santos, até o município de Santos, ele vai estar protegido pela imunidade? Eu vou aplicar aqui a imunidade do ICMS ou é uma hipótese de isenção, não incidência aí do ICMS? Qual é a norma que fundamenta a não cobrança do ICMS? Porque a súmula está dizendo isso, que não incide o ICMS na prestação. Vamos ver a súmula, Eu estou falando aqui para vocês. Eu já vou me empolgando, vou falando da... Olha aí a súmula 649 do STJ não incide o ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias, pode ser o intermunicipal também, Então imagine uma exportadora localizada em Bauru, interior de São Paulo, e ela contrata uma transportadora para transportar a mercadoria que ela vai exportar de Bauru até o Porto de Santos. Aí eu pego essa mercadoria, coloco no navio, ela entra lá num pallet, entra no navio e aí tem o frete internacional. Aí o frete internacional realmente aí não tem polêmica, Eu tenho aí uma empresa que está no Brasil, uma empresa exportadora que contratou um frete internacional, para levar essa mercadoria até o exterior, até o país do adquirente dessa mercadoria. E aí é uma prestação de serviço internacional, está fora, inclusive, do campo de incidência do ICMS, Porque a Constituição ela prevê que o ICMS incide somente na prestação de serviço interestadual e intermunicipal. Não está incluído prestação de serviço internacional. Ok? Então isso está fora do campo de incidência aí do ICMS. Ok? Então, pessoal, veja que não é só interestadual, não, hein? Pode ser intermunicipal. Aí ele não colocou intermunicipal, mas isso não impede que um serviço de transporte intermunicipal está dentro do mesmo estado, mas é intermunicipal, também não vai sofrer incidência aí do ICMS. Mas o objeto dessa prestação de serviço tem que ser uma mercadoria que já está com destino certo, que é o exterior. Aí eu não vou cobrar o ICMS. Ok? Mas a grande questão aqui é, eu tenho aí uma isenção ou uma imunidade? Essa não incidência ela decorre de uma norma constitucional ou de uma norma infraconstitucional, por exemplo, prevista na Lei Candir, na Lei Candir. Mas o que está na Lei Candir, pessoal, professor, não é decorrente, não é mera cópia do que está na Constituição? Não.
A gente vai ver que há algumas situações, né, no artigo relativo à não incidência do ICMS que o legislador da Lei Candir extrapola um pouco o que está previsto no texto constitucional. Então há algumas situações que o que está previsto na Lei Candir não é cópia de uma norma constitucional. Então não seria uma imunidade, mas seria uma não incidência. Uma não incidência do ICMS, ou como alguns gostam de colocar, uma isenção heterônoma. Por quê? Porque a União ela não é competente para tratar do ICMS, ela só é competente para traçar normas gerais. Então ela não tem a competência para ir lá criar o ICMS, a competência é dos estados, do Distrito Federal. A União até teria em territórios federais, mas é a exceção, né? Nem tem território federal mais no Brasil, mas se tivesse a União poderia instituir o ICMS nesse território federal. Mas a regra é, a União não é competente para tratar do ICMS. Quem é competente é os estados e o Distrito Federal. Então a União, quando edita uma lei complementar nacional prevendo uma hipótese de não incidência, a doutrina de forma majoritária fala, isso é uma isenção heterônoma. A União que editou a lei complementar e ela previu aí uma hipótese de não incidência, uma hipótese em que o Estado não vai poder cobrar o ICMS. Então, nesse caso aí eu teria uma isenção heterônoma. E essa isenção heterônoma é autorizada pelo texto constitucional? Esse que é o ponto, né? Por quê? Porque se eu não tenho aí uma imunidade, eu tenho uma isenção, né? Aqui a doutrina majoritária considera como isenção, por quê? Porque a doutrina majoritária meio que não segue a ideia do Supremo e o que está na literalidade do CTN quanto à natureza jurídica de isenção. Que é uma dispensa legal de pagamento, é uma hipótese de exclusão do crédito e não uma hipótese de não incidência, mas a doutrina majoritária, ela entende que isenção é uma não incidência. Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, porque a súmula fala em não incide. Ela nem entra, fala que é isento do ICMS. Aqui eu coloquei para trazer algo a mais para a gente refletir. Mas isso nem é o mais importante aqui dessa súmula. Eu trouxe uma interrogação aí mais para vocês refletirem. Ok? Então, pessoal, a ideia aqui... a gente não está falando do ICMS em uma prestação de serviço internacional. A gente está falando do ICMS em uma prestação de serviço de transporte interestadual. Né? Então, é um serviço de transporte interno. Então, eu tenho a empresa que contratou, que é a exportadora, contratou uma transportadora nacional para prestar um serviço, interno, para levar a mercadoria até o local onde ela vai desembarcar, né? Onde ela vai embarcar e ir em direção ao país aí estrangeiro, ok? Em direção aí ao exterior. Então, aqui a gente tem que analisar, é decorrência lógica da imunidade? É decorrência lógica da imunidade? Então, vamos analisar o texto da Constituição, né? Olha aqui, o artigo 155 compete ao Estado, aí o inciso 10 fala, não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Aqui é o ICMS, a imunidade do ICMS na exportação de mercadorias. É clássica, né? E também nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Não é o caso aqui. O destinatário do serviço, o destinatário do serviço está no Brasil. Então eu não vou aplicar essa norma imunizante, ok? Eu não vou aplicar essa norma imunizante, porque o destinatário está no Brasil. Então, o raciocínio do STJ não foi construído em decorrência dessa norma imunizante. E ele nem poderia fazer, né? Por quê? Porque ele não é intérprete da Constituição, ele não é o guardião da Constituição. O STJ, ele é o guardião da legislação federal, da legislação nacional. Então, ele não chegou a essa conclusão interpretando uma regra de imunidade. Porque se fosse assim, ele falou, olha, não é minha competência, você tem que interpor um recurso extraordinário e submeter isso ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Né? E aí a gente vai analisar a imunidade e realmente não dá para a gente concluir, analisando esse dispositivo constitucional,
que essa prestação de serviço de transporte interestadual, interna, que tem como objeto uma mercadoria que vai ser exportada, que não vai haver a cobrança, que não vai haver incidência do ICMS. Não dá para concluir isso por meio dessa imunidade. Pô, então qual que foi o fundamento legal? Qual que foi o fundamento legal para o STJ concluir isso? Foi o artigo 3º. Né? Foi o artigo 3º da Lei Candir, da Lei Complementar 87 de 96, que fala aqui, ó, o imposto não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Olha a diferença aqui, ó. O texto constitucional, ele fala sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Aqui, na Lei Candir, ele fala operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias. Então, há uma prestação de serviço, por exemplo, que tem como objeto uma mercadoria que vai ser destinada para o exterior, porque esse prestações só faz sentido para serviço de transporte, para serviço de comunicação não faz sentido, né? Eu não tenho um serviço de comunicação que tem como objetivo levar a mercadoria para o exterior. Então essa prestação aí é prestação de serviço de transporte, interestadual ou intermunicipal. Então o STJ falou não, né? De acordo com o artigo 3º, inciso 2 da Lei Candir, esse serviço de transporte interno que vai levar a mercadoria de um ponto do território nacional até o local onde essa mercadoria vai ser exportada, esse serviço de transporte, ele não é imune. Mas aqui eu aplico uma hipótese de não incidência prevista na Lei Candir. Não é imunidade aqui. É uma hipótese de não incidência prevista na Lei Candir. Então aqui o legislador da Lei Candir, ele extrapolou o que estava na Constituição. E deu aí e previu aí uma hipótese de não cobrança do ICMS, de não incidência do ICMS nesse caso. E qual foi o objetivo, pessoal? Teve um objetivo claro aqui. Teve um objetivo claro do legislador da Lei Candir. Foi exatamente conferir um tratamento isonômico para aquelas empresas que estão ali estabelecidas perto do porto e aquelas outras empresas que estão longe do porto. Então pensa nesse sentido. Olha aqui, pensa num sentido de uma empresa que está ali perto de um porto, ou Porto de Santos, ou porto ali de Paranaguá, qualquer outro porto aí do Brasil. Uma empresa que está estabelecida no porto, ela produz ali mercadorias para exportar. Então ela está na boca do porto ali, né? Então ela já leva a mercadoria ali para o porto, então ela não precisa ficar gastando com o serviço de transporte. Então essa empresa que está ali estabelecida, ela tem uma baita vantagem competitiva. Porque ela não precisa pagar a transportadora para levar a sua mercadoria até o porto. Ela está ali perto do porto. E agora uma mercadoria lá no centro, na região central do Brasil, longe dos portos. Ela tem que pagar uma transportadora para levar a sua mercadoria até o porto. E aí, ela vai ter que pagar uma transportadora, e essa transportadora, como ela presta um serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ela vai ter que pagar o ICMS. Então, sobre o valor que ela cobra da exportadora, da empresa exportadora, vai ser submetida à incidência do ICMS. Então, essa mercadoria que vai ser exportada, ela vai ter um custo a mais, um custo de ter que a empresa exportadora pagar uma transportadora e ainda essa transportadora vai ter que pagar o ICMS, óbvio, vai embutir no preço, no preço aí do serviço de transporte. E isso vai passar para o preço da mercadoria. E aí o legislador falou, opa, vamos dar um tratamento igual aqui para empresas que estão perto do porto, que não precisam pagar esse serviço de transporte, e para essas outras empresas que precisam pagar esse serviço de transporte. Então vamos fazer o seguinte, olha, realmente, no texto constitucional não há nenhuma regra protegendo essas operações, esses serviços de transporte internos que têm como objetivo levar uma mercadoria de algum ponto do país até o porto, para essa mercadoria ser exportada. Então não tem nenhuma regra de imunidade. Nenhuma regra de imunidade. Então, quando a gente for redigir a Lei Candir,
vamos prever uma norma aí de não incidência do ICMS, estender um pouco a norma imunizante prevista no texto constitucional. Vamos prever aí uma norma de não incidência, né, do ICMS para essas prestações de serviço de transporte internas, que acontecem aí com o objetivo de levar a mercadoria até o local do porto. Né? Então aí foi exatamente isso que foi feito, né? O texto da Lei Candir foi redigido dessa forma, não foi erro do legislador, foi intencional aí o legislador a estender a não incidência do ICMS a um pouco além da imunidade prevista no texto constitucional. Então aí não dá para falar que é uma imunidade, mas sim uma hipótese de não incidência. É exatamente para conferir esse tratamento isonômico, né? Esse tratamento igualitário entre empresas que estão perto do porto e longe do porto. E aí, pessoal, o STJ ele teve que enfrentar uma outra questão, né? Falou, olha, mas o Supremo tem uma decisão que fala que esse serviço de transporte aí incide o ICMS. Aí o STJ teve que contextualizar, porque realmente tem essa decisão. Tem essa decisão do Supremo dizendo, olha, no serviço de transporte interno que leva a mercadoria até o porto, para essa mercadoria ser exportada, incide o ICMS. Né? Só não incide o ICMS quando o destinatário desse serviço de transporte está no exterior. Não é o caso, aqui é um serviço de transporte interno. Mas aí o que o STF fez? Ele interpretou a regra de imunidade. E essa decisão do Supremo veio antes da Lei Candir. Que eu só tinha a imunidade, só tinha a Constituição prevendo a imunidade. Eu não tinha ainda a Lei Complementar de Normas Gerais aí do ICMS. Eu não tinha esse dispositivo, esse artigo 3º, inciso 2 da Constituição. Então, realmente, o STF fez correto. Realmente, essa hipótese de não incidência que está na súmula do STJ não é decorrente da imunidade. Não dá para eu tirar essa conclusão analisando essa norma imunizante. Não, realmente, o STF analisando essa norma de imunidade, falou, olha, incide o ICMS, e está correto. Só que aí veio a Lei Candir, veio o artigo 3º, inciso 2 da Lei Candir, trouxe algo novo. Então, aí foi que o STJ veio, né, decidindo e falou, não, olha, a imunidade, ok, a imunidade realmente não prevê essa hipótese, né, de proteger a incidência do ICMS nessas operações, nessas prestações de serviço de transporte. Mas há esse dispositivo da Lei Candir, né, que extrapola um pouco o que está no texto constitucional, né, mas ela protege a incidência do ICMS nesse tipo de prestação de serviço de transporte. Então, em decorrência desse dispositivo da Lei Candir e não da regra de imunidade, né, o ICMS não incide. Eu não vou cobrar da transportadora que leva a mercadoria de um ponto do território nacional até o porto, uma mercadoria que vai ser exportada. Não vai incidir o ICMS nesse caso. Não por causa da Constituição, por causa desse dispositivo da Lei Candir. Beleza? Então só vou voltar aqui para o slide, só para vocês reverem isso daí. Né? Olha aí. É exatamente isso, né? Eu coloquei aqui o entendimento do Supremo anterior à Lei Complementar 87, só analisava aí a norma constitucional, não tinha esse dispositivo do CTN, da Lei Candir. A tese fazendária falou, olha, essa hipótese de imunidade somente abarca o serviço de transporte internacional, mas aqui a gente não está falando de imunidade, mas sim de um dispositivo da Lei Candir. Né? Esse dispositivo da Lei Candir, ele traz para a Lei Candir a imunidade, mas traz uma pitada, traz algo novo, né? Então, essa conclusão da Lei Candir, esse dispositivo da Lei Candir não reflete somente uma norma imunizante do texto constitucional, mas traz algo novo. Então aí não dá para dizer que é imunidade, porque não reflete totalmente o texto constitucional, é uma simples não incidência prevista em uma lei complementar. Né? E aí a questão da prestação de serviço de transporte executada em etapas, ou aquela empresa que está longe do porto e precisa pagar uma transportadora para levar sua mercadoria até o porto para ser exportada. Tranquilo? Então esse é todo o contexto aí, pessoal. Todo o contexto eu quis, né, ficou aí um pouco longo o vídeo, mas eu quis explicar para vocês todo o contexto. Ficar certinho, né? É o entendimento perfeito aí dessa súmula, da súmula 649 aí do Superior Tribunal de Justiça.
Beleza? Então, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.